Bom dia, crianças! Hoje nós vamos estudar Geografia, página 271, tá? Unidade 14. Coloquem a data 4/12/2020. Hoje nós vamos estudar os impactos das atividades com o uso da água, tá? Você sabia que nem toda água limpa é boa para beber? Já pensou que há muitos rios poluídos? Nem sempre a água que você olha e vê que está limpa é boa para beber. Às vezes ela é salgada, às vezes está contaminada, né? Já pensou também que há muitos rios poluídos por aí? Você viu que em todos os bairros deveria haver uma rede de esgoto para levar a água utilizada para ser tratada e reutilizada. Mas deveria, né? Mas não é isso que acontece. A gente já viu sobre isso, né? Porém, em muitos lugares isso não acontece. O esgoto muitas vezes é lançado diretamente em rios ou em mares, contaminando essas águas e tornando-as impróprias para consumo. Vários rios parecem limpos, mas podem estar poluídos. A água adequada para consumo deve sempre estar sem cor, sem cheiro e sem gosto. Além disso, deve estar livre de produtos e organismos que causam doenças às pessoas. Aqui tem uma imagem da Chapada Diamantina na Bahia, tá vendo? Olha aqui, que linda essa imagem, né? Aqui tá falando um pouco sobre os bairros residenciais, tá? Nos bairros residenciais devem haver água limpa e potável, podendo ser utilizada para cozinhar alimentos e para beber. Para que não falte água, é preciso que o esgoto seja direcionado ao local apropriado e que a água utilizada retorne adequadamente para a natureza. Portanto, todos os prédios e casas devem estar conectados à rede de água e esgoto. Lembra que a gente viu uma aula sobre isso, gente? Que as casas devem estar o quê? Né? Com águas, né? Água e esgoto, tudo direcionado, né? Para o lugar apropriado, né? Para ser tratado depois, né? Retornar para a natureza. Mas, além da responsabilidade dos governantes de instalarem esgotos nos bairros das cidades, as pessoas também são responsáveis pela conservação das fontes de água. Infelizmente, muitas pessoas descartam objetos em rios, desde pequenas garrafas PET até sofás, pneus e entulhos. Infelizmente, isso acontece muito, né, gente? Então, não é só cobrar dos governantes, né? Os governantes também têm que instalar os esgotos nos bairros das cidades, mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? Não jogar objetos nos rios, né? Nem nas ruas, né? Porque se a gente joga lixo nas ruas, quando a chuva vem, a chuva acaba levando isso para os rios, para os lagos, né? Isso faz com que o rio fique assorreado, mais raso, e nos bairros por onde ele passa podem ocorrer enchentes, causando muitos prejuízos para os moradores. As chuvas intensas fazem com que as casas situadas em encostas corram o risco de serem inundadas ou carregadas pela água. Porém, é comum as pessoas construírem moradias nesses locais, porque muitas vezes elas não têm condições financeiras de morar em lugares adequados e seguros. As enchentes também trazem muitos lixos à superfície e podem causar estragos que demoram muito tempo para serem reparados. Olha aqui, tá vendo essa imagem? Ó, é o lixo acumulado em ponte, tá? Após a enchente do rio Tietê, na Ilha dos Amores, em Salto, em São Paulo, tá? Tá vendo? Foi destruído, olha aqui, tá vendo? O lixo parou tudo aqui, tá? Então, quando a gente desmata, né? Quando a gente desmata, tem desmatamento, aí ocorre o quê? Os declives, né?
a chuva vai fazendo a terra escorrer, vai ocorrendo o deslizamento da terra, né? Se não tem plantas, né? Se não tem nada plantado, porque as raízes das plantas, elas seguram a terra. Então, se a gente desmata, né? Quando vem a chuva, acaba acontecendo o deslizamento das terras. Aqui fala um pouquinho dos bairros industriais. As indústrias precisam de muita água para fabricar seus produtos, mas também devem cuidar do descarte adequado daquilo que sobrou ou virou lixo, e não devem jogar os resíduos produzidos diretos nos rios ou mares. Se as indústrias cuidassem bem dos resíduos que descartam, que geralmente são muitos, mais pessoas teriam acesso à água de qualidade. Há leis que proíbem indústrias de dispensarem a água não tratada em qualquer lugar, mas sempre existem aquelas que não cumprem regras e leis. Tá vendo aqui? Tem uma imagem da represa Billings, que fica na região metropolitana de São Paulo, tá? Ela poderia fornecer água potável para muita gente, mas a maior parte da água não pode ser usada por causa da poluição gerada pelas indústrias da região. Infelizmente, né? A água não pode ser usada pelas pessoas, né? Porque a maior parte é contaminada pelas indústrias. Os bairros rurais. Você já sabe que os defensivos agrícolas usados nas plantações podem poluir o solo e chegar aos rios mais próximos por causa da água da chuva. Quando os agrotóxicos chegam aos rios, eles prejudicam a fauna e a flora aquática, podendo causar a morte de muitos seres vivos, e fazem a água ficar imprópria para o consumo humano. O uso de agrotóxicos é autorizado no Brasil, mas muitos estudos têm mostrado que consumir alimentos cheios de agrotóxicos pode prejudicar a saúde. Por isso, é recomendável o consumo de alimentos orgânicos que são livres de agrotóxicos. Aqui na página 274 tem uma atividade para vocês fazerem, ó. Escreva um texto no espaço abaixo utilizando as palavras do quadro. Então, você vai usar todas essas palavras que estão aqui no quadro para escrever um texto aqui nesse espaço, tá bom? Então, vocês vão usar o quê? Tudo que foi visto no capítulo, tudo que a Pro acabou de falar, acabou de ler, acabou de explicar para vocês, vocês vão usar para escrever o texto aqui. Então, vocês podem usar todas essas palavrinhas do quadro, ó. Água para beber, rede de esgoto, enchentes. Então, você vai fazer um texto sobre esse assunto usando as palavras do texto, do quadro. Vocês vão pular a página 275, que é uma entrevista, tá? E vão ler aqui a página 276 sobre a enxurrada de lama em Mariana, tá, gente? Isso ocorreu em 2015, faz pouco tempo. Então, vocês vão ler sobre esse desastre que aconteceu em Mariana, em Minas Gerais, tá? Olha aqui, ó, como aconteceu. Vocês vão ler toda essa página aqui sobre a enxurrada de lama em Mariana, em Minas Gerais. Aqui na página 277, ó, continua, tá? O texto. Vocês vão ler, tá? Prestar atenção para poder responder as atividades seguintes. E aqui na página 278 tem as atividades sobre o texto que vocês acabaram de ler sobre Mariana, tá? Olha aqui, ó. Com base no texto sobre Mariana, responda as questões a seguir. O que aconteceu com os resíduos de mineração? Tá tudo no texto. Se você lê o texto e não lembra, é só voltar e ler de novo. O que aconteceu com muitas pessoas e animais que moravam perto da barragem ou do Rio Doce? É possível reverter os danos causados à vida e ao meio ambiente? E aqui, uma pergunta pessoal. Escreva quais medidas você acha que devem ser tomadas para reverter os prejuízos causados. Depois, compartilhe suas respostas com seus colegas e professor. E aqui você vai escrever o que você acha que deve ser feito, né,
para reverter os prejuízos, né, causados pela enchente em Mariana, tá? Então, bom estudo para vocês. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês, um bom fim de semana e até quarta-feira.